Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que a doce paz de Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas. Aquela paz que o mundo não tem, mas que nós temos, porque nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Queridos, eu gostaria de levar uma mensagem da Palavra de Deus ao seu coração nessa hora. Uma mensagem da parte do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, né, no capítulo 9, versículo 62. Quando Jesus ele estava falando acerca daqueles que o seguem, né, onde um se propôs seguir por onde quer que ele fosse, aí ele deu exemplo, né, da caminhada que as raposas tinham covis onde elas ficavam, as aves tinham ninhos. No entanto, ele, o Filho de Deus, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Né? Em seguida, outro se propôs também que seguiria Cristo, mas que pediu que primeiro fosse lá sepultar seu pai que havia morrido. E Jesus o interpela de uma maneira, né, que para muitos pode achar forte, onde Jesus diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. É uma palavra forte, ou seja, alguém pode dizer que Jesus não tem sentimento? Tem. Jesus tem sentimento, Jesus é amor. Mas ele mostra nessa fala que nada é mais urgente do que anunciar o reino de Deus. Nada é mais urgente do que anunciar o evangelho do reino. Até porque quem morreu, morreu. E muitos dos que estão vivos necessitam de ouvir a palavra das boas novas, que é o evangelho do reino. E outro ainda se atreve a dizer, a pedir que fosse lá se despedir dos que estavam em suas casas, para que depois ele pudesse voltar a seguir a Cristo. É onde Jesus, no capítulo 9, no versículo 62, ele usa a seguinte expressão: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. É uma palavra forte, queridos. É uma palavra forte que Jesus estava dizendo, ensinando àqueles que o seguiam. Muitas pessoas hoje, eles pregam o evangelho do reino, o evangelho de facilidades, o evangelho de prosperidade, o evangelho só de cura divinas, esquecendo-se da urgência de anunciar o evangelho do reino, que foi para isso que Cristo veio. Cristo, em seu ministério, ele teve pressa. Em todo o ministério de Cristo, ele teve pressa. Não teve calmaria no ministério de Cristo. Foi tumultuado. O ministério de Cristo foi tumultuado, foi conturbado, foi de perseguição, foi de angústia, porque ele tinha pressa. Ele tinha pressa. Quando a gente vê hoje a pessoa anunciando o evangelho de facilidade, isso, de certo modo, me deixa preocupado. Nos deixa preocupado, nós que temos o sentimento verdadeiro do evangelho do reino. Né? Quando Cristo estava dando instruções aos seus discípulos ali antes dele partir, ele disse que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Cristo diz que nós teremos aflições, né, é ali onde é posto em prova a nossa fé, a nossa perseverança na caminhada. É nas dificuldades. Muitas pessoas que só ouvem o lado bom da coisa, o evangelho de prosperidade, o evangelho de cura divina, e não o evangelho de salvação, estão passivos à queda. Nos primeiros passos da jornada rumo ao céu, eles caem. Muitos deles desistem da caminhada. Porque o evangelho é luta, o evangelho é trabalho. O reino de Deus tem que ter esforço para andar por ele. Essa caminhada, irmãos, em Cristo, não é fácil, é difícil. Quando nós temos o conhecimento da palavra, que nós teremos aflições, mas que Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, a gente tem essa garantia. Agora, quando nós não temos conhecimento, aquilo que o profeta Oséias alertou, que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então é por isso que a gente tem que ouvir a palavra de Deus, a gente tem que participar dos cultos, a gente tem que ouvir os ensinamentos dos nossos pastores, dos nossos líderes, porque que hoje tem centenas de milhares de pessoas desigrejadas, pessoas que não têm uma igreja, não têm um alinhamento, por não terem conhecimento da palavra, não terem o conhecimento da palavra. Quando o apóstolo Paulo está dando orientações, escrevendo sua carta aos Filipenses, ele disse, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando o crente tem um alvo definido, nada é capaz de fazer com que ele olhe para trás. Uma vez que o crente pegou no arado, ele está proibido de voltar, ele está proibido de olhar para trás. Quando olha para trás, vem o fracasso, vem a destruição. Então, meus queridos irmãos, prossigamos para o alvo, sabendo que o evangelho do reino tem pressa. Deus tem pressa em salvar milhares e milhares de pessoas que estão moribundas, estão enfermas, estão doentes, estão contaminadas pelo pecado. Porque quando Adão caiu lá no Jardim do Éden, o pecado passou a todos os homens. Todos nós estamos sujeitos aos pecados. Mas Cristo nos limpa, Cristo nos purifica. Se nós pegamos no arado, nós temos que seguir. E com convicção, queridos, na palavra de Deus. Quando o profeta Miqueias,
lá no capítulo 7, o versículo 19, ele diz que quando nós nos tornarmos, Deus se tornará apiedar-se de nós e subjugará todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando o profeta diz isso, é que ele está dizendo que quando há um arrependimento no coração do homem, quando o homem passa pelo processo do novo nascimento, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades foram lançadas nas profundezas do mar. Ou seja, Deus esqueceu de tudo. Você é um novo homem, você é uma nova mulher, você tem uma nova caminhada, você tem um novo alvo. Então, querida irmã em Cristo, prossiga, não desista. Se você que pegou no arado, você que pegou, que está à frente, não desista. Não desista. Continue fazendo a obra, continue anunciando o evangelho do reino. E Cristo é quem nos recompensará no último dia. Que Deus em Cristo nos guarde, que Deus em Cristo nos abençoe, que essa mensagem sirva para a tua alma, para o teu espírito, para o teu corpo nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.